Paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical Online. E nós estamos no nosso quarto trimestre de 2021, aonde nós estamos estudando o tema geral da lição é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Então nós estamos aí numa lição biográfica e nós já estamos terminando hoje a questão da biografia propriamente dita do apóstolo Paulo. Nós tivemos uma aula sobre o que foi o mundo, a língua, a cultura. Depois nós falamos sobre o perseguidor, sobre a perseguição. Nós falamos na lição de número 4 sobre a vocação para ser apóstolo. E hoje nós iremos falar sobre a mensagem do apóstolo Paulo. O título da lição de número 5 é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem de Paulo. Por que nós vamos falar sobre este assunto? Porque a mensagem de Paulo não é a teologia dele. A mensagem de Paulo é a vida dele. E é isso que nós vamos falar. Nós vamos encerrar esta biografia, porque a partir da lição de número 6, nós vamos falar de Paulo no poder do Espírito Santo, plantador de igreja, discipulador de vidas, que nós vamos falar do seu ministério propriamente dito. Mas hoje nós encerramos a sessão da vida de Paulo. Outra coisa, já nesse começo de aula, eu quero fazer uma nota de agradecimento a Deus. Irmãos, eu participo da escola dominical desde que que me conheço por gente. E em 2007 começou um trabalho de escola dominical online. O precursor foi o pastor Luiz Henrique de Almeida Silva, certo? Do portal EBD na TV. E eu sempre utilizei o material dele, sempre usei as aulas dele para me enriquecer. E essa semana, com muita alegria, quando eu fui ver ali no estúdio, que é uma área específica para criador de conteúdo, igual o pastor Luiz Henrique, a minha surpresa, o pastor Luiz Henrique está seguindo o nosso canal. Irmãos, isso eu falei para minha esposa, é uma alegria assim ímpar. Por quê? Uma pessoa que tanto me ajudou, tanto abençoou minha vida, agora está ali junto comigo. Então eu quero agradecer a Deus. Eu vou deixar aqui do lado a fotinho da onde ele está ali me seguindo. E você também, se você ainda não conhece o pastor Luiz Henrique, certo? Eu vou deixar aqui do lado também, certo? O endereço bem certinho para você ir. Vou deixar aqui no card, certo? O link para você conhecer o material do pastor Luiz Henrique. É um material muito profundo. E o pastor Luiz Henrique sempre fala disso, que a mensagem pentecostal não pode estar desassociada do poder de Deus. Tá? Então eu quero deixar essa nota de agradecimento ao Senhor Deus. Vamos para a nossa lição? Antes de nós continuarmos, deixa eu perguntar para você. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Você já deixou o seu like? Já deixou o seu hashtag Estou Presente? Por que é importante esses 3 passos? Porque quanto mais pessoas se inscrevem, deixam like e comentário, mais o YouTube entende que os nossos vídeos, esse tipo de conteúdo, é importante dentro da plataforma. Então, ajuda na divulgação aí do nosso material e também da palavra de Deus. Tá? Então, clica aqui no botãozinho inscrever-se, seja um inscrito no nosso canal. Quando você deixa o seu like, você está dizendo que você está presente na nossa aula, é a nossa ficha de presença aqui na Escola Dominical Online. E quando você deixa o seu comentário, hashtag Estou Presente,
é uma alegria poder responder você. E você pode deixar sua pergunta ali na descrição. Tem também nosso WhatsApp. Muitos irmãos mandam perguntas para nós. Então vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa seu comentário e nós vamos continuar interagindo na nossa escola dominical online. Então a lição de número 5, ela vai ter o seguinte tema: Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. O textuário diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E a verdade prática: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação verdadeira da sabedoria para a salvação. Então, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o Cristo crucificado, ele é o quê? Escândalo para uma nação extremamente religiosa. E ela é loucura para outra nação, para outro povo, que é totalmente voltado a pensamentos e filosofias. Quando nós olhamos a loucura da cruz para os judeus, nós vamos ver que a cruz ela fere a sua religiosidade. Por quê? Maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, certo? Está lá em Deuteronômio. É pecado, seria maldito. E para os gregos, a questão da cruz, ela fere a sua intelectualidade, tá? O seu pensamento intelectual. Então, tanto para uma nação, judeus, quanto para a outra, os gregos, é loucura a mensagem da cruz. Não cabe dentro do seu pensamento. Veja bem, no século que nós estamos vivendo, no século do hedonismo, que todo mundo está buscando o seu próprio prazer, a cruz não cabe, porque Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, a mensagem da cruz é uma mensagem de abandono de quem nós somos para viver quem Cristo quer que nós sejamos nele. Então, tanto para a religiosidade judaica, quanto para a intelectualidade grega, esse pensamento não funciona. E como diz a verdade prática, é a mensagem da cruz que nos traz sabedoria e condições de nos movermos e vivermos como sábios neste mundo, tá? Porque a mensagem da cruz nos faz viver Cristo. O tópico 1 vai nos dizer assim: a centralidade da pregação de Paulo. E vai ser dividido em 3 tópicos, 3 subtópicos. O ministério de pregação e o Cristo crucificado. A palavra da cruz é a loucura da pregação para os judeus e gregos. É o 3º subtópico. Então veja bem, como nós já estávamos falando ali na introdução. A cruz, ela é algo totalmente absurdo, vergonhoso. Por quê? Porque quando alguém era crucificado, ele era totalmente exposto, certo? Ele era totalmente exposto. Na jurisprudência romana, a cruz era destinada ao mais vil criminoso, tá? Lembrando que quem seria crucificado não seria Jesus, seria Barrabás. Por quê? Porque ele se levantava contra o império. Era uma pessoa já de tempos conhecida como alguém que feria o império, revoltoso,
alguém extremamente perigoso para a continuação da sociedade. Então, quem seria crucificado? Alguém que não fazia parte daquela sociedade, alguém que somente molestava a sociedade. Este era a cruz. Quando Paulo, e é Paulo que vem com a mensagem da cruz, tá? Todos os outros apóstolos, vamos ver Pedro, começando ali com a mensagem, né, do dia de Pentecostes, depois Pedro pregando ali em Atos 5, depois Estevão pregando em Atos 6, Filipe pregando em Atos 8. Eles estão pregando uma mensagem de arrependimento, perfeita, tranquila, sem problema. É a mensagem do arrependimento. Mas Paulo, ele vai trazer a mensagem da cruz. A mensagem da cruz começa a ser pregada, né? Ou começa a ser registrada através de Paulo. E aonde Paulo vai colocar a cruz? Vai colocar no centro do seu evangelho, no centro do seu pensamento, no centro da sua teologia. Preste bem atenção, a teologia paulina, ela é pautada na cruz e na ressurreição, tá? Na cruz e na ressurreição. Por quê, irmãos? Porque uma está ligada com a outra, uma depende da outra. A cruz, ela dá base para a ressurreição, e a ressurreição, ela chancela que a morte de cruz foi obra de Deus. Então, quando Paulo está pregando o evangelho da cruz, ele está pregando o evangelho de transformação, de abandono, de renúncia do seu próprio eu para a aquisição de uma nova vida, de uma nova esperança. Tá? Então, a mensagem da cruz, ela é a loucura da pregação. Tá? Preste bem, veja bem, é como se hoje nós recebêssemos um pregador aqui na nossa igreja e esse pregador está condenado à morte. Aqui no Brasil não tem pena de morte, Estados Unidos tem. Mas se nós estivéssemos pregando a mensagem de alguém que estava no corredor da morte. Quem está no corredor da morte? Quem faz parte, né, está destinado ao corredor da morte ou destinado à prisão perpétua? São aquelas pessoas que na sociedade atual, eles erraram tanto, eles fizeram tantas coisas horríveis que eles não têm mais lugar neste mundo, ok? Então, a mensagem da cruz, aos olhos dos gregos, é uma mensagem totalmente reprovada, porque ela fere a sua consciência, ela fere a sua intelectualidade, o seu pensamento. Para os judeus, a mensagem da cruz é um escândalo para a sua igreja, para a sua religiosidade. Como nós já falamos, certo? Nenhum judeu poderia ser pendurado na cruz. Agora imagine um judeu que estava se dizendo Messias. Tá? Como ele poderia morrer de cruz? Lembra qual foi a palavra de Natanael a respeito de Jesus? Ele vai dizer assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tinha profeta. Nazaré era um vilarejo até então. Então, irmãos, veja bem. Hoje, quando nós falamos da mensagem da cruz, isso 20 séculos depois da crucificação de Cristo, o evangelho é difundido em quase todo mundo já ouviu falar do evangelho. Quando nós falamos de Jesus, o bebezinho, aleluia, glória a Deus, todo mundo gosta. Quando nós falamos dos milagres de Jesus, Jesus cura, todo mundo gosta. Oração do Pai Nosso, todo mundo gosta. Certo? As bem-aventuranças, todo mundo gosta. Agora, quando nós falamos da centralidade da cruz para a salvação, para a reconciliação, para a transformação de vidas, as pessoas não gostam. Por quê? Quando nós falamos de cruz, nós falamos de alguém que está subjugado,
e ninguém quer subjugar o seu eu. Pensa num crucificado, pensa numa pessoa crucificada, tá? O que ele está? Primeiro, ele está subjugado, certo? Ele está ali totalmente desprovido de força e de resistência. Jesus na cruz, nós na cruz. O subjugado, o crucificado, ele está o quê? Ele não pode olhar para trás, certo? Ele não pode voltar os seus olhos para trás. Lembre da cruz, a posição em que a pessoa fica, ela está assim, totalmente, né? E o que acontece? Ele não consegue olhar para trás, o que ficou para trás. E ele está tão entregue que o seu futuro pertence a Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. Lembre-se, na cruz, Cristo vai gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele não tem domínio sobre a sua vida. Ele vai compreender que a sua vida está nas mãos de Deus, no controle dele. Até que chega o tempo que o crucificado se rende totalmente e vai dizer: está consumado. Gálatas 2:20. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que não somente para os gregos, não somente para os judeus é escândalo, mas para o nosso século, 20 séculos depois da crucificação, continua trazendo escândalo. As pessoas não compreendem o poder da cruz de Cristo. E o tópico de número 2 diz assim: expressões chaves na doutrina de Paulo. O pastor Elienay Cabral, ele vai separar 3 expressões: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e também Cristo ressurreto. 3 expressões que são muitíssimo usadas por Paulo, tá? E quando nós falamos de evangelho, nós nos lembramos aos 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são semelhantes, tá? E nós temos o evangelho de João, que é o evangelho posterior, certo? Datado aproximadamente de 80 a 90 depois de Cristo, então é o evangelho posterior, tá? Os sinóticos, eles têm sinótico porque eles são parecidos, os seus textos são semelhantes entre si, mas têm nuances diferentes, cada um focado para um povo. E quando nós falamos do evangelho de Paulo, certo? Não existe assim um texto que seja chamado Evangelho de Paulo. Mas nós vamos encontrar ali dentro das suas cartas, principalmente em Romanos, nós vamos encontrar o pensamento do Evangelho. Por quê? O que é Evangelho? Né? Todo mundo sabe, a palavra Evangelho quer dizer boas novas, certo? Boas novas, notícias de alegria. Todo rei tinha seu evangelista. Para que serviu o evangelista? O rei estava em batalha. Quando o rei vencia, o evangelista saía correndo para anunciar à cidade as novas do rei, certo? Então a palavra evangelho, evangelista, não é uma expressão da igreja. A igreja se apropriou desta palavra. E Paulo vai trazer este evangelho em todas as suas cartas, e principalmente aos Romanos, que ele vai falar sobre as boas novas de salvação, este cântico de alegria, este hino de vitória que é o evangelho. Então, todas as vezes que Paulo vai falar sobre salvação, sobre graça, reconciliação, ele está anunciando o seu evangelho. Por quê? Evangelho não é biografia. Olhe para os evangelhos, para os 4 evangelhos, principalmente para os 3 sinóticos. Eles não são uma biografia, porque eles não contam
quantos quilos Jesus tinha, onde ele estudou. Não, ele não conta, ele conta os fatos, né, que Jesus realizou pensando na sua mensagem. É isso que o Evangelho faz, é uma literatura totalmente diferente. O que Paulo faz? Ele vai falar da obra de Jesus em ação, realmente sendo efetivada. Os evangelhos que nós temos, os 4, eles vão falar da obra de Jesus enquanto Jesus ainda estava conosco, estava vivo, e vai narrar a sua morte e ressurreição. O evangelho de Paulo vai falar do efeito desta morte, desta ressurreição. É por isso que o evangelho de Paulo, ele tem como os seus temas centrais o Cristo crucificado. Veja bem, Paulo sempre vai tocar na cruz de Cristo. Nós já falamos, vergonha para os judeus, escândalo para os gregos, né? Sinal de morte, de desprezo. Mas por que Paulo vai tocar sempre ali? Porque a cruz de Cristo é o divisor, porque nenhum grande líder religioso morreu desta forma, porque eles sempre vão enaltecê-lo, exaltá-lo, sempre vão procurar trazer o líder de determinada religião como sendo alguém santo, quase intocável. Agora, o fundador do cristianismo, aquele que deu a vida para salvar o mundo e pregava e dizia ser o Filho de Deus, foi pendurado no madeiro. Para quê? Para testificar a mim, a você e a todos que é necessário passar pela rejeição de quem nós somos para chegar em quem Deus deseja que sejamos. Então isso é muito importante. E quando nós falamos desse Cristo crucificado, se Cristo simplesmente tivesse morrido na cruz, ele teria carregado os nossos pecados, amém, glória a Deus. Mas quando ele ressuscita, o que acontece? Ele está falando para todo mundo, anunciando para todo mundo o seu poder, não somente para perdoar pecados, mas para preparar e ascender o homem ao céu, para arrebatar, para ressuscitar o homem da morte. Está entendendo? O porquê que Paulo usa a questão do crucificado sempre, do ressurreto sempre. E Paulo vai dizer lá aos Coríntios, e o mesmo Deus que ressuscitou Jesus vai ressuscitar você, vai ressuscitar a mim. Então o evangelho de Cristo é um poder absurdo da parte de Deus. Para quê? Para transformar a minha e a sua vida, para encher a minha e a sua vida, para mudar a minha e a sua vida. É por isso que Paulo vai usar esses 3 pontos: o evangelho, o crucificado, o ressurreto, porque um liga o outro, um fortalece o outro, e a fé em Cristo está baseada na cruz do Senhor Jesus e no túmulo vazio que prova a sua ressurreição. O tópico de número 2 diz assim: os efeitos da mensagem da cruz. Nós já estávamos falando alguma coisa disso no tópico anterior, mas agora nós vamos aprofundar nessa situação. O que faz alguém que está carregando a sua cruz? Não sei você, mas aqui, como vocês sabem, eu moro no sítio, certo? Eu moro num distrito, tá? E é normal nós pegarmos e carregarmos lenha, madeira, certo? Traves, caibro, palanque nas costas. A primeira coisa que acontece quando você coloca um palanque, um caibro nas suas costas, você precisa se envergar. Por que você precisa envergar? Para você poder acomodar ele na sua costa, para você poder carregar uma longa distância. Nós trabalhamos em construções aqui na igreja, nas nossas igrejas vizinhas, e nós precisamos colocar nas costas.
Ou seja, automaticamente, quando você compreende a mensagem da cruz, a mensagem do crucificado, a cruz ela baixa a tua cerviz, sua cabeça, sua testa. Você está em posição de submissão àquele que te mandou carregar. Lembrando que quem colocou a cruz em Cristo não foram os romanos, nem os gregos, nem os judeus. Foi Deus, foi o Senhor Deus. Lembra da oração de Cristo no Getsêmani, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes de tudo, faça-se a sua vontade. Foi vontade de Deus. Isaías 53 foi do agrado de Deus moê-lo. E isto, irmãos, tem a ver conosco também. Por quê? Porque todas as vezes que nós olhamos para a cruz e nós vivemos uma vida de cruz, nós nos abaixamos. Segundo, quando nós estamos vivendo uma vida de cruz, quando nós estamos vivendo a cruz na nossa vida, nós estamos vivendo em passos firmes. Nós temos uma direção. O crucificado sabia aonde ele iria. Ele iria ao alto do monte. Ali terminaria sua história. Quando você, quando nós estamos carregando a nossa cruz, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com passos firmes, caminhando em direção a Canaã celestial, a Jerusalém celestial. Porque a nossa morada não é aqui, mas para irmos lá, nós precisamos o quê? Afirmar os nossos passos. Nós não podemos ter passos vacilantes, porque nós podemos derrubar a nossa cruz. Nós podemos derrubar a mensagem que nós estamos carregando. Nós podemos derrubar aquilo que nós estamos nos propondo a entregar. Então a mensagem da cruz, ela baixa a nossa cerviz. A mensagem da cruz, ela nos faz andar com passos firmes. E a mensagem da cruz, ela tira de nós tudo aquilo que nós éramos, para nos levar aonde Deus, e para que nós sejamos quem Deus quer. Como assim? Quando Jesus foi ao patíbulo de Herodes e de Pilatos, ele é açoitado, tudo, ele é despido, ou seja, tudo aquilo que ele tinha anteriormente é tirado. E ele é provavelmente colocado nu para ir à crucificação. Tá? E isso fala o quê? Fala de despojamento. Aquele que vive uma mensagem, uma vida de cruz, ele tem que se despojar de quem ele é. E isso é difícil. Deixar quem você é, aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer, para aceitar aqui a cruz, para carregar a cruz. E isso é importante nós notarmos, porque quando Cristo chega lá no alto do Gólgota, quando ele chega lá, ele está totalmente despido de si. Quando Paulo se coloca na cruz, Paulo deixa de lado. Veja bem, quando Paulo se pôs na cruz, ele era Saulo, poderoso, perseguidor, afamado. Quando ele encontra a mensagem da cruz, ele deixa de ser quem ele é, para ser quem Cristo deseja que ele seja. Ele se despe de todo o seu pensamento, orgulho, arrogância, para ser alguém semelhante a Cristo. Então,
a mensagem da cruz, ela tem efeitos transformadores na nossa vida e no nosso pensamento.